Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês a seguinte meditação. Quem é a nação santa? Para você entender com clareza quem é a nação santa, você precisa ter em mente esse mapa mental do qual nós viemos conversando nos últimos vídeos. Então, o primeiro texto que eu quero usar, ele se encontra em Êxodo 19, do versículo 5 ao 6, quando Deus ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel. Deus tira o povo do Egito e agora Deus leva até o Sinai. E no Sinai Deus vai fazer uma aliança, vai entrar em aliança com o povo, vai desposá-lo. E as palavras de Deus, quando ele pretende entrar em aliança com o povo, as condições são essas. E as palavras de Deus no dia que ele pretende entrar em aliança com o povo são as seguintes: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos israelitas. Então prestem atenção nas palavras que Deus acabou de falar ao povo. Ele disse se ele é uma condição. Então ele estava dando condições. Se o povo fosse obediente, se o povo fosse fiel, se o povo guardasse a aliança, então eles seriam um tesouro pessoal para Deus. Eles seriam um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Porque no plano original, a verdade é que a nação inteira, as 12 tribos, elas eram para ser um reino de sacerdotes e não apenas uma tribo, a tribo de Levi. Então, eles seriam chamados de a nação santa, o povo de Deus. Mas a verdade é que nós percebemos que desde o momento que Deus entra em aliança com o povo no pé do Monte Sinai, o povo ele nunca foi de fato obediente a Deus. Eles nunca de fato guardaram a aliança do Senhor. Enquanto Moisés sobe o Monte Sinai, vocês vão perceber que Moisés passa 40 dias lá e durante esses 40 dias que o povo apenas havia acabado de entrar em aliança com Deus, eles já quebraram, já foram desobedientes, já deixaram de guardar a aliança. Por quê? Eles nem sequer tinham recebido os 10 mandamentos e já estavam seguindo a outros deuses, a outros ídolos. Estavam construindo um bezerro de ouro. Então a verdade é que todo o Velho Testamento vai nos mostrar que por diversas vezes o povo foi levado cativo, por diversas vezes eles tiveram reis que induziram eles à idolatria, e o povo de fato nunca foi fiel a Deus. Então aqui eu quero que vocês tenham em mente que Deus havia dado uma condição ao fazer a aliança com o povo, que hoje nós chamamos de uma velha aliança, mas que era a aliança que ele estava fazendo com o povo de Israel. Agora eu quero ler com vocês as mesmas condições que se referem à nova aliança feita com Cristo. E vocês vão encontrar o texto de 1 Pedro 2, do versículo 4 ao 10, palavras muito semelhantes e que agora estão associadas à nova aliança. Versículo 4 vai dizer assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, Cristo é a pedra viva, então já está se referindo à nova aliança. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Lembra que na velha aliança, Deus queria que Israel fosse um reino de sacerdotes? Aqui Deus está dizendo, agora vocês é que vão ser esse reino de sacerdote, vocês vão ser esse sacerdócio santo sobre a terra, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Lembrem que Sinai representava o povo escravo, o povo da velha aliança, ou Agar, Ismael. Nós vimos isso no vídeo passado, enquanto Sião representa a nova aliança, representa o povo livre agora no Senhor por meio de Cristo. Então, Pedro está dizendo,
Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Está falando de Cristo, da nova aliança. Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, veja que está falando de fé, é pela fé, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. Lembrem das palavras de Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Aqui ele está falando sobre os que recebem e os que não recebem, sobre os que creem e os que não creem. E no versículo 8 ele vai dizer: e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Prestem atenção nas palavras de Deus. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia de Deus. Prestem atenção como Pedro está fazendo um paralelo entre a velha aliança e a nova, onde ele está dizendo que na velha aliança, o Israel da carne, ele foi chamado para ser uma geração eleita, um reino sacerdotal, reis e sacerdotes, e uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas prestem atenção que Pedro está dizendo que agora nós, os que cremos pela fé, é que somos chamados para ser essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus. Então, a pergunta que eu fiz no início é: quem é a nação santa? Geralmente as pessoas dizem Israel. Eu quero dizer para vocês, não está de tudo errado. Mas eu quero que vocês entendam que a nação santa é o Israel de Deus. O Israel segundo o Espírito e não segundo a carne. O Israel espiritual. E olha só como está tudo conectado. Paulo, ele vai falar justamente isso, que o povo que Deus vem restaurar nessa nova aliança, ele é composto tanto por judeus como por gentios. E o apóstolo Paulo, nos vídeos anteriores que a gente veio falando, ele cita a casa de Israel e a casa de Judá, quando ele fala de Oséias. E ele diz no Novo Testamento que quando ele restaura, ele vai restaurar judeus e gentios. Ele chama a casa de Israel, que foi semeada entre as nações, de um povo gentil. E ele vai dizer que dos dois, ele fez um só homem, ou dos ambos ele fez um só povo, um só corpo, que é a igreja. Prestem atenção que lá Paulo, ele cita o profeta Oséias, quando ele diz assim que aquele povo agora da nova aliança, que antes era desfavorecido, do qual Deus não tinha misericórdia, agora seria chamado de povo de Deus. Deus teria misericórdia. Portanto, fica muito claro nós percebermos que o apóstolo Pedro está fazendo a mesma conexão que o apóstolo Paulo com o livro do profeta Oséias. Ele cita os mesmos textos. Nós temos aqui a mesma referência feita no final do capítulo 1 de Oséias. Aqueles que não eram meu povo agora serão feitos filhos de Deus, chamados de filho, povo de Deus. Lá nós tínhamos Lohuama, que significa não amada, desfavorecida, não me compadecerei mais, não terei mais misericórdia. Aqui Pedro está citando o mesmo que também está no final do capítulo 1 de Oséias. Aqueles que não eram meu povo serão meu povo. Aqueles dos quais eu tinha dito não terei mais misericórdia, deles eu me compadecerei e perdoarei os seus pecados. Não levarei eles mais em conta. Aqui Pedro está dizendo a mesma coisa. Aqueles que não haviam recebido misericórdia, agora receberam. Então, o que nós vamos perceber nesse texto do apóstolo Pedro? O mesmo que nós percebemos nos dois vídeos anteriores, quando falamos sobre o mistério de Cristo e sobre as duas alianças. Então, o que nós vamos perceber através do discurso de Pedro? O mesmo que a gente viu no discurso de Paulo. Nós vamos perceber o mistério de Cristo, como dos dois povos ele fez um.
Como dos dois ele fez um novo homem, de ambos um só corpo, que é a igreja, e do qual ele vai fazer uma nova aliança, e nessa nova aliança ele vai propor o mesmo que ele propôs na primeira. Ele vai dizer que agora esse povo vai ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Lembra da pergunta do início? Quem é a nação santa? As pessoas geralmente dizem, não, Israel é a nação santa. Eu quero dizer para vocês, a Bíblia está dizendo que você, que faz parte da nova aliança, no sangue de Cristo Jesus, você é a nação santa, o povo exclusivo de Deus. E isso vai ficar claro não só nas palavras de Pedro e nas palavras de Paulo, mas vai ficar muito evidente nas palavras do próprio Jesus. Então eu quero que vocês prestem atenção nas palavras de Jesus, aonde ele está se dirigindo aos príncipes dos sacerdotes e os fariseus. E ele diz o seguinte, ó, disse-lhes Jesus, nunca lestes as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Se vocês prestarem atenção, Pedro falou isso no texto que nós acabamos de ler. Jesus é a pedra angular, tá? E nós somos feito edifício dele. Então ele diz, Jesus é a pedra. No versículo 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. De quem que Jesus está falando que vai tirar o reino? Do povo judeu. E ele está dizendo assim, ó, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. De que nação Jesus está falando? Ele está dizendo que seria tirado do povo judeu e seria dado a outra nação. Que nação é essa? Qual é a bandeira dessa nação? Talvez você diga, é o povo judeu, é o Israel da carne. Eu vou dizer para vocês que não, porque quem é a nação santa, o povo de Deus? A nação santa, ela é a igreja, que é composta tanto por judeus como por gentios. Tá? Então a nação santa de Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, ele é composto por todo aquele que crê no Senhor, que fazem parte da nova aliança em Cristo Jesus. E olha só o que o texto diz, e quem cair sobre esta pedra, que é Cristo, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lembra das profecias de Daniel, da pedra que foi cortada sem auxílio de mão e que será lançada aos pés da estátua? E que toda aquela estátua se desfaz como pó? Aqui nós temos um link, uma conexão para você entender o que está sendo falado lá também, tá? E o versículo 45 termina dizendo, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Então, perceba que o próprio texto, ele deixa muito claro. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os príncipes do povo judeu, que o reino seria tirado dele e seria dado a outra nação. Quem é essa nação? É a igreja, irmãos. É a igreja. Eu e você somos aqueles que compomos a nação santa, o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito, propriedade exclusiva do Senhor. Então, eu quero terminar esse vídeo respondendo a pergunta inicial. Quem é a nação santa? Eu vou dizer, a nação santa, ela é composta por mim, por você e por todos aqueles, inclusive judeus, que aceitam e creem em Jesus. Nós somos a nação santa, o povo de Deus, o povo espiritual e não o povo da carne. Porque se vocês lembrarem, o povo da carne é escravo, mas o povo da promessa, esse é livre em Cristo Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta aí o que você acha sobre esse assunto, tá? Compartilha ele nas redes sociais, um abração e até o próximo vídeo.